Olá, sejam muito bem-vindas ao programa Equilíbrio Feminino, um programa dedicado a falar sobre saúde, bem-estar, autocuidado, tudo que envolve o universo feminino. Eu sou a doutora Jaqueline da Mata, sou médica, pós-graduada em psiquiatria, atuo com foco na saúde mental da mulher. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é a Ana, doutora Ana, advogada. Ela é especialista em direito de família e inventário. Ana Moreira, né? Por favor, um prazer ter você aqui. Se apresente para o público, Ana. Muito obrigada pelo convite, já que é um prazer estar aqui no programa Equilíbrio Feminino. Meu nome é Ana Moreira, eu sou advogada especialista em direito de família e inventário. Eu falo inventário porque ninguém entende o que é o direito das sucessões. Então eu falo inventário, mas a gente atua no direito das sucessões também e no planejamento patrimonial como um todo. Ai, muito bom, porque eu acho que é uma área que é pouco, a gente sabe pouco, né, Ana? Pouco. Muitas pessoas sabem, assim, a especialidade do advogado de família. Direito de família, as pessoas conseguem entender o que significa, né? Mas sucessões, todo mundo fica, o que é sucessões? E aí, normalmente, eu falo inventário porque as pessoas associam com o restante. E é esse assunto que nós vamos falar hoje, né? Sobre a questão do direito de família, pra gente entender melhor a questão dos direitos das mulheres, proteções legais e forma de agir em situações caso exista alguma violência, né? Algum abuso também, né? Ana, e começando, vamos falar sobre a questão de casamento, união estável. Quais são os principais direitos que todas as mulheres elas precisam saber? Primeiro ponto, assim, que eu acho mais importante que as mulheres saibam é a diferença de casamento para união estável, né? Porque muitas pessoas acham que existe diferença de direitos na separação do casamento e da união estável, mas na verdade nós temos mais similaridades do que diferenças, né? Qual que é a diferença, então? O casamento, ele é realmente um ato mais solene, então a gente tem mais formalidade, a gente tem uma facilidade de comprovação por meio da certidão de casamento e por causa da alteração do estado civil da pessoa também, né? Então, quando a pessoa é casada, o estado civil dela é casada. Na união estável não há ainda uma alteração do estado civil, então essa pessoa permanece com o que ela tinha anteriormente. Então, existe uma formalidade maior no casamento e uma facilidade de comprovação. Na união estável, isso se torna um pouco mais difícil, porque a união estável é algo comprovado na realidade. Então, se você me pergunta, Ana, eu tenho uma união estável, sem saber a realidade que você vivencia e a percepção que as pessoas têm do seu relacionamento, eu não tenho como afirmar. Então, a união estável é um pouco mais sutil quando a gente parte para esse aspecto da comprovação. Mas com relação aos direitos, eles são muito parecidos. Então, uma mulher não tem menos direitos por viver uma união estável do que uma mulher que é casada. Esses direitos são iguais. Então, para destacar aqui alguns direitos que são importantes, né, principalmente quando a gente entra do âmbito da dependência financeira, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, a gente tem o direito à pensão alimentícia quando existe a dependência financeira da mulher com relação ao marido. E aqui eu estou dizendo marido, mas e tudo isso que eu tô dizendo não vale só para relações heteronormativas, é para qualquer tipo de relacionamento, né? Então tem esse direito à pensão alimentícia, que surge quando existe uma dependência financeira da mulher com relação a esse parceiro. A gente pode ter também um outro tipo de pensionamento que a gente chama de alimentos compensatórios, que é mais relacionado à administração do patrimônio do que uma necessidade alimentar para a própria subsistência. Então, quando que surge o direito aos alimentos compensatórios, né? Quando na separação, um dos parceiros fica na administração exclusiva do patrimônio. Então, para reequilibrar essa balança, para fazer com que essa mulher tenha condições de aguardar a sentença que decreta a partilha, são arbitrados, em alguns casos, preenchidos alguns requisitos, esses alimentos compensatórios para equilibrar essa realidade econômica durante o processo de separação. A gente tem também, né, o próprio direito à partilha de bens. Então, dependendo do regime de bens que esse casal escolheu, né, que nós temos alguns regimes de bens hoje no Brasil, e os que existem partilhas são comumente o da comunhão parcial e o da comunhão universal de bens. O da separação a gente não tem partilha, mas nos regimes de bens que a gente tem partilha de bens, existe esse direito à partilha. É importante destacar também que mesmo nos regimes em que não há partilha de bens, a gente pode vivenciar um cenário de arbitramento de pensão alimentícia em virtude de dependência econômica, tá? E além disso,
A gente também tem o direito, né, relacionados aos filhos, que as mulheres precisam saber sobre guarda, regulamentação de convivência. E é importante que elas saibam também que elas não são obrigadas a permanecer no mesmo lar conjugal enquanto essas outras questões são resolvidas. Então, existe esse direito de sair de casa, isso não configura abandono de lar, ninguém perde direitos por sair de casa. Tem muita essa dúvida, né? Tem muita essa dúvida. Se eu sair de casa, eu perco tudo. E aí as mulheres ficam dentro de um lar, né? Às vezes uma relação insustentável, com medo de perder direito, e isso não existe. Ah, sim. E eu acho que muitas mulheres, nessa questão de âmbitos do direito de família, assim, só vão descobrir na hora do divórcio, né? Na hora das questões judiciais, né? Porque às vezes ela não sabe. Antes disso, a gente tem pouco conhecimento, né? A gente é muito leiga, né? Eu me coloco nesse quadro que eu também, né, eu tô aprendendo muito aqui com você. E quais seriam, assim, os direitos essenciais quando a mulher fala de divórcio, de dissolução da união estável, assim? O que você acha que igual você já falou uma coisa, né, que é a questão de não perder o direito por sair de casa, né, se ela se sentir insegura ou não quiser mais. Mas quais outras coisas que seriam importantes ela saber que ela tem direito, assim? Eu acredito que esses que eu mencionei, assim, de alimentos, então às vezes a mulher fica com medo de se separar ali naquele momento, falando assim, gente, mas eu não sei nem qual que é a situação patrimonial hoje, eu não tenho acesso a documentos, eu tô num cenário de completo desconhecimento da realidade, então eu vou separar, eu vou ficar completamente desamparada. O que eu vou fazer, né? E é importante que ela saiba que ela pode solicitar esses alimentos nessa situação de dependência econômica, para ela ter estrutura, não só emocional, mas financeira, de suportar um processo de separação. Para que ela saiba que existe essa possibilidade de ter acesso a pelo menos parte do patrimônio enquanto esse processo corre, para ela conseguir se sustentar nesse processo, para conseguir prover o sustento para os filhos. Porque às vezes a manipulação pela permanência de uma relação de abuso, né, uma relação de violência mesmo, patrimonial, psicológica, moral contra a mulher, é justamente essa pressão. Olha, você vai separar de mim, eu não vou te dar dinheiro, não. Você vai perder tudo, eu vou te deixar sem um centavo, até suas calcinhas eu vou pegar. Uma violência psicológica ali. Exatamente. Então essa mulher, ela precisa do conhecimento dos direitos dela para que ela não seja manipulada com esse discurso que não é verdadeiro. Então, eu acho que procurar até um advogado para se orientar, né, Ana? Exatamente. Precisa procurar, né? Informação é tudo. Eu falo isso com todas as minhas clientes. Informação é sinônimo de segurança. Não quer dizer que você está se armando contra o outro, mas você precisa saber e ter conhecimento de ferramentas que você pode se utilizar caso alguma coisa dê errado. Não necessariamente você vai precisar de tudo que um advogado tem para te dizer, de tudo que o direito tem para te oferecer. Mas a partir do momento que você conhece a realidade, você é capaz de tomar decisões de uma forma mais consciente. E assim, e o que a lei prevê para proteger hoje tanto a mãe quanto a criança, né? Vamos supor, a mulher está querendo divorciar, o que a lei prevê de proteção, assim, que às vezes os filhos é um tema delicado, que é uma questão que a mulher tem receio, né, quando ela tem filhos ali de separar, de sair de casa, porque como que vai sustentar aquela criança, como que, né, tem muitos medos, não tem, Ana? É verdade, principalmente, assim, o medo de perder os filhos, né, muitos parceiros ameaçam nesse sentido, olha, se você separar de mim, você vai ficar sem esses filhos, porque você não tem dinheiro, quem é o provedor da família sou eu, quem paga todas as contas de casa sou eu, né? Mas na verdade, a gente tem uma situação em que esse filho, ele também tem direito de receber pensionamento. Então, não apenas a mulher que às vezes está em uma situação de dependência econômica vai ter esse direito a alimentos que eu mencionei anteriormente, que pode ser tanto a pensão quanto os alimentos compensatórios quando a gente fala de patrimônio, mas o próprio filho, com base nas necessidades dele, ele tem direito à pensão alimentícia. E essa pensão, ela é fixada com base em critérios que são definidos pela lei também. Então, é importante que essa mulher entenda, né, que não necessariamente ela vai conseguir uma pensão alimentícia que arque naquele momento com todas as despesas, né, do filho. Mas, dependendo do cenário, isso pode acontecer. Porque quais são esses critérios? A possibilidade de quem está pagando, então, a capacidade financeira desse pai que vai pagar a pensão, ou dessa mãe, né, eu tô falando pai para ficar mais fácil, e a necessidade também dessa criança. E é importante que a gente entenda também que cada pai contribui para o sustento do filho na proporção dos próprios recursos. Então, vamos supor assim, são cenários diferentes. Vamos supor que em um cenário seja uma mulher que sempre trabalhou,
trabalhou, que sempre teve a própria renda, né, que está empregada, que sempre contribuiu com as despesas domésticas, né, e tem o marido ali, né, amparando, arcando também com essas despesas. O cenário dessa mulher é diferente de uma que nunca trabalhou ou já trabalhou, mas está há muito tempo fora do mercado de trabalho, né, foi a maior parte do tempo do lar, se dedicando aos cuidados com os filhos. A situação dessa segunda mulher é muito diferente, porque a capacidade dela de contribuir financeiramente é mais reduzida, né? A gente sabe que a contribuição dentro de uma família, ela não é só financeira, ela é moral também. Então eu discordo completamente desse discurso assim, ela não ajuda com nada, quem trabalha sou eu, quem põe comida na mesa sou eu. Isso não existe, né? Quem está proporcionando um ambiente familiar adequado, acolhedor e que propicie que esse homem saia para o mercado de trabalho e conquiste esse sustento. Né? A mulher, então a contribuição dessa mulher é muito importante, né? Sim. Ô, Ana, vamos para um breve intervalo, voltamos no próximo bloco para a gente continuar esse assunto que é muito importante para as mulheres terem mais conhecimento. Claro, obrigada. Estamos de volta com o programa Equilíbrio Feminino. Hoje nós estamos falando sobre direito de família, né, sobre os principais direitos que as mulheres têm, né, no casamento, na união estável e também durante o divórcio, a dissolução da união estável. Eu estou aqui com a advogada Ana Moreira, que ela é especialista, né, em direito de família e inventário. Ana, uma outra questão que eu queria te perguntar é o seguinte, que a gente pensa em violência, a gente pensa naquela violência física ou sexual, mas não é só esse tipo de violência, né? Existe a violência patrimonial. O que seria, né, o que seria a violência patrimonial e quais os principais sinais? Como a mulher identificar? Claro. Realmente, assim, quando a gente fala de Lei Maria da Penha, de violência doméstica, a gente pensa na violência física, porque é o que a gente mais vê noticiado nos jornais, né? O que causa mais comoção e que é extremamente lamentável. Mas a própria Lei Maria da Penha prevê outros tipos de violência que ela também ampara com medidas de proteção. Então, além da violência física, a gente tem a violência sexual, a violência psicológica, a violência moral e tem também a violência patrimonial. E o que é a violência patrimonial que a gente identifica, assim, muito fortemente em casos de separação ou até durante relacionamentos mesmo, né? Porque o que eu vou falar aqui nesse momento, Jaqueline, é importante que as ouvintes entendam, não vale só pra quem quer separar. É pra alguém que talvez esteja num relacionamento e não identificou que está vivenciando esse tipo de violência e não sabe como lidar com isso porque não conhece mesmo a realidade, né? E a violência patrimonial, ela surge como uma forma de controle mesmo, de manipulação da mulher através do patrimônio, que pode não ser só um patrimônio da família, mas pode ser um patrimônio dessa mulher propriamente dita. Então vamos supor um cenário em que essa mulher é desincentivada pelo marido a trabalhar. Então toda vez que ela pensa em um projeto profissional, todas as vezes que ela pensa em voltar para o mercado de trabalho, fala, não, os meninos já estão grandes agora, já tá na hora, posso voltar. Ela é sempre desincentivada por esse marido a estar nesses outros ambientes, dizendo que ela é muito necessária, né? Às vezes até de uma forma doce, né? Que ela é muito necessária em casa, ou de uma forma um pouco mais rude de, nossa, mas e aí? Como que os meninos vão ser criados? Quem vai cuidar? Você vai deixar os filhos? Como é que tá vai ser abandonando isso? Lá, né? Ou então como uma forma de desvalorizar a contribuição dessa mulher em outros ambientes. Então, não, mas você não sabe fazer nada, você não é boa nisso, né? Então pode surgir como essa forma de desincentivo que essa mulher tenha uma fonte de renda própria, que essa mulher esteja em outros ambientes. A gente tem também uma forma de violência patrimonial que pode ser, sim, como uma forma de retirar dessa mulher o acesso ou até mesmo as informações sobre o patrimônio da família. Então, um homem ou mulher, né, que retire dessa mulher o acesso a documentos que demonstrem a propriedade dos imóveis da família, que não deixe essa mulher acessar extratos bancários, que compra patrimônio em nome de outras pessoas para que aquilo não pareça que é um patrimônio da família, mas na verdade né? Essa pessoa também pode subtrair recursos dessa mulher de alguma forma. Então o dinheiro que estava ali na conta dela separadinho e vai lá, transfere para ele como uma forma de fazer com que ela não tenha acesso aos recursos em mãos para fazer qualquer outro tipo de coisa. Então, assim, é sempre uma manipulação, é sempre um controle em cima do patrimônio. Sim, então, e assim, que às vezes é difícil até pra mulher identificar, né, isso, né? Ver esses sinais, porque às vezes é tão sutil, né, Ana? A manipulação é tão, às vezes é ali discreta, né, de uma forma discreta, mas, né, se ela suspeitar, como que ela procuraria ajuda? Porque a lei, você falou que a Lei Maria da Penha protege também nesses casos de violência patrimonial, não só de violência física, né? Como
quais os direitos, né? Como que ela busca ajuda? Como que seria? Então, depende muito da forma como essa violência patrimonial se manifesta. Então, se a gente tem um cenário, por exemplo, de durante a separação, essa mulher identifica que o marido está dilapidando o patrimônio, então começou a vender bens, anunciou carro, anunciou casa para venda, começou a transferir recursos para conta de outras pessoas, começou a reproduzir esse discurso de que ela vai ficar sem nada, de que ela nunca vai achar nada. Então, é importante que ela já procure, né, uma delegacia especializada, primeiro em violência contra a mulher, para relatar, registrar mesmo uma ocorrência com relação a esses relatos, a esses acontecimentos, porque isso é um importante mecanismo de prova, até para o segundo passo judicial mesmo da questão, e procurar a orientação mesmo de um advogado especialista, para que dentro de um processo, né, de separação, que pode ser o divórcio ou a dissolução da união estável, para que possa pedir medidas cautelares para preservar esse patrimônio. Então, por exemplo, a gente pode, em sede cautelar, pedir um impedimento de venda de bens. Então, para que o juiz oficie, por exemplo, os cartórios de imóveis, para que toda vez que ele tentar vender esse patrimônio, ele não vai conseguir. Né? Impedimento para transferência de veículos. E esse impedimento é bom até para marcar, né, uma data que vai ser o marco ali inicial dessa violência para fins de comprovação. E aí tudo que for feito depois, como tentativa de dissipar esse patrimônio, vai ser encarado muito mais facilmente como uma fraude, a partilha de bens. Então é mais fácil seguir esse rastro quando a gente tem esse marco inicial muito bem definido, que é essa intenção manifestada de se separar e esses atos de dilapidação patrimonial ocorridos depois. E aí vamos supor assim, que essa mulher não queira separar, ou então não chegou nessa medida drástica ainda de dilapidação patrimonial. É interessante que ela busque vocês, profissionais de saúde mental, psicólogos, psiquiatras, para entender o que ela está sofrendo, né? Relatar, falar assim, olha, o meu marido, ele não quer mesmo que eu trabalhe, eu tô sem entender se ele realmente quer me proporcionar, né, isso, se ele realmente entende que eu sou valiosa aqui pro lar, que eu admiro muito as mulheres que se dedicam ao lar, né, muito importante, ou se realmente é uma forma de me desincentivar, porque eu tenho manifestado muito esse interesse de voltar. Sim, se é uma forma de controle ou de cuidado, né? Que exatamente, fica muito... É tênue a linha, né? E fica confuso pra mulher, né? Muito. Então, às vezes, a psicoterapia pode ser uma forma, uma ajuda pra ela entender essa situação que ela tá vivendo, né, Ana? Com certeza. E então a orientação, assim, se sentir medo ou insegurança, né, Ana? Se essa mulher tá sentindo, acho que é procurar ajuda, seja ajuda até especializada, assim, né, legal, né, ir numa delegacia especializada da mulher, né, fazer um boletim de ocorrência, né, seria o primeiro passo. Sim, e informações até mesmo, Jaqueline, da realidade da própria família, porque muitas mulheres nos procuram e elas não sabem nem qual é o patrimônio da família. Não sabe nem a conta do banco. Não sabe a conta do banco, não sabe quanto tem, não sabe quantos imóveis tem, não sabe quantos carros tem, não sabe quanto o marido ganha, não sabe o valor das contas de casa. Então, o primeiro passo mesmo é buscar se inteirar dessa realidade. Até para que um futuro processo, ou até mesmo uma tentativa de negociação quando a partilha de bens, parta de um cenário de consciência da realidade, para que qualquer decisão que seja tomada seja de uma forma muito transparente com relação ao que realmente existe. Então, assim, buscar mesmo essas informações. Gente, esse marido, ele paga todas as contas de casa. Quanto será que dá isso por mês? Porque com base nessa premissa, ela consegue saber mais ou menos quanto ele ganha. Sim. E aí, esse ponto de partida é importante para a fixação de pensão alimentícia dos filhos, se tiver, e para ela, se existir esse cenário de dependência econômica, para que ela peça alimentos para ela mesma. Então, já é um ponto de partida importante. Olha, ele fala que a gente tem, né, que a empresa gera lucro. Qual que é o lucro? Será que eu tenho algum documento aqui dessa empresa aqui em casa? Será que eu acho alguma declaração de imposto de renda? Será que tem alguma coisa aqui que eu possa ter que vai me ajudar a ter esse material se eu precisar no futuro? Então, buscar se inteirar também dessa realidade e não entregar completamente o controle financeiro nas mãos do outro. Sim. E até uma pergunta que eu queria te fazer, que isso, assim, esse tipo de violência é em qualquer classe social, seja, assim, alta ou baixa, assim, não sei, os clientes te procuram, os dados, o que eles mostram? As estatísticas, tem alguma coisa se mostrando? Em qualquer classe, Jaqueline, o que eu percebo, assim, que a maioria das mulheres, elas relatam a violência sem nomear de violência. Então, fica parecendo mais uma forma de cuidado na maioria das vezes, só que quando a gente vai destrinchando
tudo isso, a gente vê que é uma violência ainda que velada, né? E quando aparece, já está num cenário muito crítico. Dessa mulher já está num cenário de separação, já está inclusive separada. E a forma que esse homem tem de pressionar um acordo de partilha nos moldes que ele acha que é interessante para ele é pressionar do ponto de vista financeiro. Porque ela não tem acesso a nada, ela não conhece nada. E talvez a única forma que ela tem de sair daquela situação de sufoco inicial por causa da separação é aceitar o que ele está propondo. Entendi. Então, Ana, a gente vai para um breve intervalo agora. Daqui a pouco a gente volta com o programa para continuar com esse assunto que é muito importante. Combinado. Obrigada. Voltamos em breve. Olá, estamos de volta com o programa Equilíbrio Feminino. Hoje nós estamos aqui, eu estou com a advogada Ana, que é especialista em direito de família, e estamos conversando sobre os direitos das mulheres. Ana, pensando aqui em questão assim, da violência, a gente sabe que isso afeta muito a autoestima, a autoconfiança da mulher. Como, ainda mais para tomar decisões difíceis, na hora de tomar, né, uma decisão assim, de um divórcio, pedir a separação, como a gente pode fortalecer essa autoestima, como ajudar essa mulher? O primeiro passo que eu vejo, assim, que eu identifico muito quando as mulheres chegam ao escritório, é identificar com qual problema a gente está lidando inicialmente. Então, será que a gente está lidando com uma dúvida com relação à separação em si? Ou será que a gente está lidando com um problema efetivamente jurídico naquele momento? Porque muitas vezes, quando os casos chegam pra gente, o problema não é jurídico ainda. É um processo de luto ainda pela separação. Às vezes, um inconformismo com aquela realidade, né? Querendo ou não, uma família se desfazendo. Então é muito sofrido esse momento, é um momento emocionalmente muito difícil. E às vezes o que essa mulher precisa ainda não é um advogado. Talvez o que ela precise é de um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico para entender se é realmente isso que ela quer, se ela realmente quer um divórcio, separação. É o divórcio, e se for realmente isso que ela quer, se ela está disposta a suportar o processo de divórcio. Porque quando não existe um acordo, né, seja no divórcio, seja na dissolução da união estável, esse processo ele tende a demorar um pouco mais, principalmente quando essa outra parte, que muitas das vezes está no controle do patrimônio, não tem a intenção de facilitar esse processo. Então, é claro, muitas das vezes a gente consegue resolver isso por meio de um acordo, acontece bastante, mas exige disposição das duas partes. E em um cenário, quando a gente fala de violência, talvez isso não exista, porque a intenção é realmente deixar a outra pessoa miserável, né? Então, ela precisa ter um acompanhamento muito, assim, próximo para ter estrutura para suportar esse processo de divórcio. E aí, quando isso chega pra gente, né, como é que a gente ajuda nessa construção de autonomia, nessa construção de segurança? Com informação, detalhando como funciona esse processo de separação do início ao fim, quais documentos essa mulher vai precisar, o que ela pode esperar desse processo de positivo, de negativo, para ela saber, assim, qual que é o cenário que a lei me ampara, né? O que eu posso esperar disso aqui na pior das hipóteses, né? E se preparar também para que aconteça talvez o melhor, se a gente conseguir ao longo do processo fazer um acordo. Então, com informação, a gente consegue ir suprindo essas lacunas de insegurança. E uma coisa que eu gosto muito de falar, assim, até mesmo para mulheres no início de relacionamentos, é que essa construção de autonomia pode ser construída desde o início, com informação desde o início. Então, muitas pessoas têm medo de falar no início de relacionamentos, ou quando estão pensando em se casar, em construir uma família, de patrimônio, tem medo de falar de regime de bens, tem medo de falar sobre herança, tem medo de abordar isso com outro, com o quê? Com medo de parecer interesseiro. Ou que o que não, só pensa em dinheiro, né? Exatamente. Nossa, tá pulando as etapas. Mas isso é importante, essa transparência no início do relacionamento é muito importante. Porque esse regramento patrimonial, ele vai influenciar durante o casamento e após o casamento, seja por meio de separação ou por meio de um falecimento também. Então, será que essas mulheres sabem até o que as ampara legalmente, caso esse parceiro venha a falecer? Então, não é só com a separação que a gente tem que estar preocupado. É com todos esses cenários. Infelizmente, né, o patrimônio impacta a vida toda das pessoas, porque mexe nas estruturas, né? E sem essa informação, a gente não tem como saber o que vai acontecer. Então, o que eu digo muito para as pessoas que me procuram com planejamento é falem sobre dinheiro, falem sobre patrimônio,
patrimônio, né? Dentro do relacionamento, tentem não entregar o controle todo nas mãos do outro. Até porque essa baixa autoestima é uma baixa percepção do próprio valor. Então, se eu entrego a administração do meu patrimônio todo nas mãos do meu parceiro, eu tô reconhecendo, ainda que inconscientemente, que eu não tenho capacidade para isso. lidar. Né? Então, se eu vou introjetando esse pensamento na minha cabeça, é isso que eu vou reproduzir durante todo o relacionamento. E nem eu vou acreditar nessa minha capacidade, nem o outro vai acreditar nessa minha capacidade. Né? Então, assim, faça uma conta bancária no próprio nome. Ainda que você não trabalhe, né? Movimente valores nessa conta. Tenham sempre dinheiro em conta para resolver coisas diretamente, para fazer uma reserva também para as mulheres que são do lar, porque elas precisam ter a segurança, pelo menos, né? Não esperando que algo venha acontecer. Mas se acontecer, de ter uma reserva e não ficar completamente à mercê do outro. Sim, que eu acho que é o pior, né? É o pior. Da dependência financeira, né? É o pior, porque a dependência financeira, ela culmina em tudo. Dependência emocional e essa dificuldade de sair desse relacionamento, né? Porque se a pessoa depende financeiramente integralmente do outro, né, ela vai se preocupar, às vezes, não só pelo próprio sustento, pelo dos filhos também, de ficar sem nada, de ficar desamparada, de não conseguir, né, se sustentar, de depender dos outros. E ela vai ficando nesse relacionamento, né, com um vínculo exclusivamente financeiro e aceitando humilhações, aceitando, às vezes, outras formas de violência, né? E isso é muito triste. Isso é algo que é frequente, Ana? É muito frequente. É uma realidade, infelizmente, muito frequente. Que a gente, e acho que procurar essa ajuda médica, né, profissional também, né? Com certeza. Acho que para saúde mental, porque isso acaba afetando a saúde mental da mulher, né? Com certeza. Então precisa, às vezes, ela se reestabelecer na saúde mental antes até de tomar outras atitudes, outras decisões, né? Exatamente. Até para que ela consiga sustentar essa outra decisão, né, Jaqueline? Se ela sustentasse, não, eu quero divorciar, mas para não ficar voltando atrás. Exatamente. E já aconteceu bastante, assim, da mulher entrar com o processo, né? Procurar o advogado, a gente começar a estruturar as tratativas. Às vezes está tudo pronto para fazer o protocolo e essa mulher desiste e retoma o relacionamento, porque esse medo acaba sendo mais forte em algumas situações. Dessa dependência, talvez, financeira. Essa dependência financeira. E emocional, né, também, né? E emocional também. Estão relacionadas, né? Bem relacionadas. E assim, Ana, qual mensagem, assim, que você deixaria para todos os ouvintes? O que você acha que é importante elas saberem, assim? Pra até se protegerem. Acho que uma forma de proteção, sabe? Sim. Não, eu gostaria de dizer que elas não estão sozinhas, né? Que existem profissionais, não só da área do direito, mas da área da psicologia e da psiquiatria, que estão à disposição para atendê-las, né? E qualquer indício de qualquer dessas coisas que eu disse aqui hoje, que elas procurem ajuda. Que seja contar para uma amiga que tiveram essa percepção, porque às vezes essa outra pessoa olhando de fora pode dar, né, um olhar mais imparcial para essa questão. Procurando um profissional especializado para atendê-la, que não seja um advogado nesse momento, mas um psicólogo para que ela possa externalizar esse sentimento, né? Que ela procure grupos de apoio para mulheres, porque esse ambiente colaborativo de mulheres que conversam e que expõem os próprios sentimentos, que desabafam juntas, pode ser muito proveitoso para ela entender a própria realidade, entender se a separação é o mesmo que ela quer, ou se não, se o relacionamento tá bom e ela que tava, né, muito fora ali, achando que era uma coisa, mas não era, e que elas estejam prontas, né, para que elas usem todos esses mecanismos, para que elas estejam prontas para tomar uma medida mais gravosa se isso for necessário. Sim, é muito importante, Ana. Acho que trabalhar acho que uma coisa que eu até queria falar, acho que a gente trabalhar esse empoderamento, essa autonomia, isso é muito importante, né? Com certeza. Até para retomar essa percepção de alto valor, né, de alta importância, que muitas mulheres acabam perdendo durante os relacionamentos. Sim, vai se apagando ali, eu até perdi a palavra aqui, mas vai se fundindo com a família. Né? A mulher passa a ser a família, ela não é mais ela. E ela deixa de ser mulher, esquece dela como mulher, como pessoa que precisa também de cuidado, né? Exatamente. Ana, e agora sim, a gente tá aqui encerrando nosso programa, chegando ao fim, né? Uma pena, porque é um assunto que acho que é muito importante. Você trouxe informações importantíssimas pra gente. Muito obrigada, aprendi muito. Bom contribuir. Sim, obrigada. E outra coisa, deixa suas redes sociais, caso algum ouvinte, né, queira entrar em contato, saber mais informações. Claro. O meu Instagram é o @Ana com 2 N's, né? Moreira ADV.
O meu escritório é aqui em Belo Horizonte, meu escritório é especializado em direito de família e das sucessões. E nós atendemos online também para todo o Brasil, caso alguém precise. E no meu Instagram eu produzo conteúdo semanalmente sobre direito de família também, sobre divórcio, união estável. E eu acredito que esse conteúdo também que a gente disponibiliza gratuitamente pode ajudar muito quem precisar. Sim, é muito bom o Instagram dela, a gente acompanha. Ai, que bom que você gosta. Eu também vou deixar nas minhas redes sociais, minha rede social, né, meu Instagram, que é @DRA Jaqueline da Mata, JAQUE. Lá eu tô sempre falando sobre saúde mental, saúde emocional da mulher. E é sensacional também. Ai, obrigada. Vejo todos os vídeos. Ai, que ótimo. Obrigada. Então me acompanhem também, gente. E acompanhem o programa Equilíbrio Feminino toda segunda-feira às 19 horas aqui na Rádio Minas BH. Guardo vocês no próximo programa. Um abraço. Um abraço.